Custa mais, aí é mais caro. Ó, ele saiu, Roger. Roger? E nesse projeto que a gente está completamente fora de rumo de qualquer narrativa que se jogue lá no Congresso. Cadê o Roger? Acho que o Roger caiu aí. Não sei se ele fez de proposital. Acho que não foi proposital, não, né? É, voltou. Oi, Roger. Tá de volta aí? Ela foi abrir o cachorrinho entrar, tava fora. E aí, gente? Roger já colocou lá, beleza. Tranquilo. E aí, gente, como é que estamos aí? Aguentando aí as puts de vale. Rapaz, é isso aí, gente. Mas vocês estão tendo problema? Algum tipo de problema com margem? Ou não? Como é que tá aí? A minha meio que eu fui deixando a call explodir quando estava na alta, fui pegando a put, não fiz nada, encou ali, passou um pouquinho, peguei uns pila ali, um pouco da fence, ajeitou já e quase não gastei nada. Eu acabei Legal. que para mim foi tranquilo, quando corrigiu, eu corrigi as call que estavam ruins. Estou esperando acontecer isso na Petro agora também. Eu deixei as Petro lá estourando as call e fui embolsando as put. Gente, vocês estão aproveitando aí isso para comprar mais papel? Eu estou. Legal. Gente, veja, vamos pensar aqui. Eu sei que tem muita coisa aí, muitos grupos, né? E sempre que tem esses movimentos de mercado, o pessoal fica perde um pouco a noção de algumas coisas e começa a entrar no desespero, né? Cara, quem já vivenciou aí o crash, quem já vivenciou as altas, já sabe que o mercado algumas vezes faz isso, né? E, cara, essa é uma oportunidade que eu diria para vocês assim, única no mercado, né? Que é a oportunidade de você comprar papéis bons a preço baixo, né? Independentemente de opções ou não, né? Você pode comprar papéis bons a preço baixo. Claro, eu não estou dizendo que não pode cair mais, ou que não pode subir mais. Mas, assim, uma coisa é você comprar vale a R$ 116, outra coisa é comprar vale a 66, né? Entenderam a diferença, né? Essa diferença de percepção. Então, é nesses cenários que vocês têm que trabalhar, que eu digo trabalhar, né? Não é trabalhar de trabalhar, né? Mas que vocês têm que se empenhar para aumentar o tamanho da carteira de vocês, entendeu? Claro, se vocês não tiverem tendo problema com margem em nenhum momento, cara, não tem por que ficar preocupado com put, entendeu? A não ser que vocês estejam alavancados, que eu acredito que não seja o caso. Fora isso, deixa as puts lá, vai rolando elas a custo zero, vai pegando o dinheiro das calls, das fences, quem tiver montado em fence aí, que tem tido uns ganhos bons aí, e vai entuchando o papel na carteira, entendeu? Essa é a chance de você aumentar em 30%, 40% a sua carteira aí, 20% a 30%, que depois que passar a tempestade, vocês vão ter mais papel do que vocês tinham antes. Não sei se vocês captaram. Geralmente nesse período que a gente aumenta o tamanho da carteira, porque você precisa de menos dinheiro para comprar papel. Entenderam aí? Ou não? Perfeito.
Entendeu aí, Alberto? Ô, Alberto, tudo bem contigo? Boa noite aí. Boa noite Tudo aí, bem? grande Alberto. Tá? Se não tiver tendo problema com margem, claro, pode ser desconfortável ficar com uma put de vale por R$ 20, sei lá, 30. É desconfortável, mas se você não tiver problema de margem, ao invés de ficar muito estressado com essa put aí, aproveita, vai comprando vale. Ao mesmo tempo, você melhora o strike da sua put, né? Aumenta a quantidade de vale, deixa o mercado se acalmar, entendeu? Aí você sai do cenário ruim com mais papel do que tinha, tá? Ô, Frank, desculpa te interromper. Esse cálculo da margem, a gente estava conversando aí nos grupos esses dias, tal, mas tem um jeito simples de ter uma ideia, se eles estão chamando só... Não, como que... Você pode olhar lá, você pode olhar na sua conta, quando você entra no Home Broker, tem um item chamado garantias disponíveis. Bom, primeiro assim, primeiro você precisa entender essa dinâmica, né? O que acontece? Todo mundo que opera vendido no mercado, todos, sem exceção, vai chamar margem, tá? Isso é inerente à operação vendida. Por que isso acontece? Porque sempre quem opera vendido, o seu prejuízo máximo pode ser maior do que o que você recebeu naquela operação, tá? Esse é o raciocínio da bolsa, tá bom? Então, todas as vezes que isso acontece no mercado, a bolsa vai te chamar uma margem. Ela vai... O que é a margem? Ela vai pegar uma parte do teu financeiro e vai segurar como garantia de que tu tens condições de honrar aquela operação. Tá? Claro, a bolsa não sabe que você vai rolar a custo zero, que você trabalha a estratégia à la franca e tal. A bolsa, ela pensa no sentido assim, o risco do Alberto, se ele for exercido nessa opção, é de X mil reais. Para eu dar garantia para o mercado, para não ter risco de insolvência, de que o Alberto... amor, veja o Pedro lá, por favor. O moleque está quebrando o quarto dele lá, brincando. Eu acho que ele está brincando de acelerador linear, que ele faz os carros se chocarem um com o outro para quebrar tudo e depois ele monta. Está se divertindo, com se certeza. divertindo lá, só que às vezes faz barulho. Então, entenda esse racional. Eu até explico isso, não sei se vocês têm o meu livro chamado Imunidade a Crises, eu explico lá uma das formas como que a bolsa pode calcular, porque o real cálculo da margem ninguém sabe, tá? Então, ninguém sabe como que a bolsa faz isso. Existem alguns métodos que aproximam, existe um racional por trás, mas a bolsa pode mudar isso ao bel prazer dela, vamos dizer assim. Bom, aí o que acontece? Olha só, Alberto, pensa no seguinte. A bolsa, então, ela olha a tua posição, ela diz assim, olha, o Alberto tem de ativos que eu posso transformar em dinheiro, digamos assim, ele tem lá 100 mil reais. E ele está exposto num risco de 30 mil. Só que não é só isso, né? Porque tu diz, eu tenho 100 mil, estou exposto no risco de 30, então tá tranquilo. Aí ela vê qual a probabilidade que tem no mercado do Alberto ser exercido e precisar desses 30 mil. Aí ela joga isso em cima, tá? Isso, inclusive, provavelmente a gente acredita que ela joga numa gaussiana, tá? Quem conhece a curva de Gauss, tem aqueles níveis de probabilidade lá que você tem de um determinado evento acontecer, baseado no número de vezes que ele já aconteceu, basicamente isso. Bom, em cima disso, ela vai calcular quanto de garantia tu precisa para iniciar aquela operação. Aí, beleza, tu vai lá, tu diz, eu tenho 100 mil de financeiro, vou vender opções, ou vou fazer operações no mercado futuro, e eu vou precisar de 30 mil de garantia. Beleza, fizeste a operação. Aí, a partir daquele momento, ela reteve
o equivalente no cálculo dela para tu honrar aquela operação. Aí, diariamente, isso é ajustado para mais ou para menos. Se o mercado vem a favor de ti e diminui a probabilidade daquele evento onde tu está acontecer, ela vai te devolvendo a margem. Ela reteve lá o equivalente a uma posição de 30 mil, e aí ela vai te devolvendo, porque agora a tua chance diminuiu. Se o mercado vem contra você, ela vai aumentando, ela vai, digamos assim, retendo mais margem, tá? Isso acontece todo dia, o dia todo, várias vezes ao dia. Aí, quando chega no final daquela operação, se tu liquidar a operação, zera a tua margem, aí tu abre outra operação, chama a margem de novo. Bom, qual é a questão disso? Qual é o cálculo, usualmente, que ela faz? Que a gente acredita que ela faz, né? Se tu está vendido em call ou em put, o teu strike menos o strike menos o preço do papel, se for call, e o preço do papel menos o strike, se for put, multiplicado pelo número de papéis que tu está vendido, tá? Agora, existe um fator aí que eles chamam de fator de estresse. O que é esse fator de... aí é que está o problema da Bolsa, né? É porque esse fator de estresse é a Bolsa que determina de acordo com uma análise de risco interna dela. Entendi. Então, usualmente, em condições normais de temperatura e pressão, em períodos, digamos assim, na maior parte do tempo, esse fator de estresse gira entre 1,5% a 15%. Então, todo esse cálculo ela multiplica por 1,5% a 15%. De 1,5% a 15%. Mas em períodos que a volatilidade aumenta muito, tipo, tanto para cima quanto para baixo, né, ou seja, que tanto queda quanto alta, ela pode aumentar isso. Então, ela pode partir para 20, 25, 30, 40. E aí, o que acontece? Ela pode aumentar a tua chamada de margem de uma hora para outra, sem que tenha havido mudança direta no ativo. Ela pode mexer nesse fator. Tá? Por isso que a gente nunca sabe quanto é que vai ser. Se alguém me perguntar aqui quanto é que vai ser a chamada de margem amanhã, não sei. Hoje à noite eles vão... Fechou o mercado, vai ser feita essa análise. Pode ser que amanhã ela te devolva a margem, pode ser que amanhã ela te chame mais margem, pode ser que mantenha a mesma coisa. Porque ela muda esse chamado fator de estresse aí. O cálculo exato de como isso é feito, ninguém sabe. É mantido em segredo, assim, tipo, não tem como a gente saber. Ninguém sabe assim, exatamente como é que é isso. Mas a gente tem como estimar. Então, tu olha lá nas tuas garantias disponíveis. É aí que tu tem como ver. Então, como é que tu vai saber? Se tu pegar todo o teu patrimônio, tu tem 100 mil que te gera garantia. Aí, o que gera garantia? Dinheiro na conta, ações, considerando o deságio de determinadas empresas, títulos públicos, CDBs com lastro. Tudo que a Bolsa entende como garantia, tu soma, vamos supor que dê 100 mil. E tu vai ver lá que tu tem de garantia disponível 70 mil. Então, significa que tu está chamando 30 mil de margem. A Bolsa reteve esses 30 mil. Ela tirou de ti esse dinheiro? Não, o dinheiro só fica bloqueado lá para um possível exercício. Aí, no outro dia, tu olha, está garantias disponíveis, 80 mil. Significa que ela te devolveu 10 mil de margem. Que agora está chamando 80. Tá? Aí, no outro dia, tu vai lá, tem 60 mil de garantia disponível. Significa que ela puxou mais 20. Tá? E assim fica o tempo todo. Pai, desculpa entrar aqui. Tem umas regrinhas que não mudam, principalmente para os ativos de renda fixa. Então, por exemplo, para CDB, LCI e LCA, 100% do valor principal alocado funciona de garantia, mas o rendimento não. Então, se você colocou 100 mil reais num CDB do banco original, para daqui a 2 anos que serve de margem,
vamos supor que até o dia do vencimento, esse CDB rendeu 120 mil. Só os 100 mil servem de garantia, os 20 mil não. Então, sempre Tá. vai ser o principal alocado no CDB, LCI e LCA. Sempre vai ser 100% dele. Oi? Desculpa, Alberto. Quanto maior aquele número que aparece de garantia disponível, melhor, é isso? Quanto menor, estou chegando perto do limite, correto? Isso. Aí você tem que ver o seguinte, inclusive, vocês podem até olhar isso. Olhem lá na renda fixa de vocês, no aplicativo, tem assim, ó, renda fixa, garantia. Você vai ver que o que está em garantia é o que a Sara falou. É o valor que você aplicou. Não entra o rendimento. Então, por exemplo, se você tinha lá 100 mil de renda fixa e com juro está em 115, só vai estar servindo os 100 mil. Isso, aí dá para você fazer uma projeção, né, do quanto seria. No caso do Tesouro Direto, de título público federal em geral, geralmente é 95% do valor do que está investido no Tesouro, contando o rendimento, nesse caso, que serve de garantia. Então, se você tem 100 mil reais no Tesouro, então, aproximadamente, desses 100 mil, 95 mil vai servir de garantia. Então, também dá para fazer esse cálculo. No caso das ações, aí que o bicho pega. No caso das ações, geralmente, o deságio fica em torno de 25%, mas isso varia muito todo dia. Mas, aproximadamente, se você tem 100 mil reais em ações da Vale, 75 mil reais vão entrar em garantia. Exato. Aí, assim, isso, todos esses mecanismos que eu falei é para a gente fazer uma estimativa, né? Então, não, assim, isso considerando coisas normais, claro que assim, a gente não vai ficar se alavancando à toa, é sempre bom preservar essa parte da carteira, até porque a multa, é sempre bom lembrar que a multa, por chamada de margem, é um dinheiro que não volta nunca, né? Isso então, se sai da conta, né? Não vai ser devolvido. Isso. Não, a multa por chamada de margem. Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais de ativo que te geram margem, só que a sua chamada de margem está em 130 mil, vai ter 30 mil a mais. Então, em cima desses 30 mil vai incidir multa. E esse é um dinheiro que não volta para a nossa carteira. É sempre bom a gente ter esse cuidado de sempre estar preservando ali a margem, nunca estando no limite, sempre fazendo ali as operações dentro do que a nossa margem comporta. E como ninguém sabe esse valor exato, porque como o meu pai mesmo falou ainda agora, isso muda todo dia, a gente pode fazer esses cálculos aproximados, né? Então, tem tanto no Tesouro, faz ali o deságio, tem tanto na renda fixa, pega ali o valor. E aí sim você faz esse cálculo baseado ali numa alavancagem de talvez 3, 4 vezes, acho que já é muito saudável. E aí, olha só, é exatamente isso aí que a Sara colocou. E assim, a gente tem que saber usar isso a nosso favor e não contra a gente, né? Margem tem que ser ela existe para resolver um problema, não para ser um problema. E usualmente a margem ela tipo assim só vai virar um problema para vocês primeiro se vocês se a carteira de vocês não for uma carteira alocada da forma correta. Então, por isso que eu falo lá, tem que ter a regra dos 100, tem que ter a parte da renda fixa da carteira, embora muita gente não goste. Mas renda fixa não rende nada e tal. Tem que ter a reserva de emergência. Por exemplo, você pega a sua reserva de emergência em Tesouro Selic, aquilo está te servindo de garantia, entendeu? Está te servindo. Por mais que você saiba que não vai usar aquilo, porque você não vai alavancar a sua reserva, mas está te servindo de garantia. Aquele Tesouro Selic, aquele CDB, claro, o CDB tem que ter lastro para isso. E é um dinheiro que você praticamente não mexe, você só vai mexer em situação emergencial. Inclusive, para quem tem a reserva boa aí, 100% da reserva, pode aproveitar esse momento e usar uma parte da reserva para comprar papel. A reserva existe para isso também, né? A gente estima aí que mais ou menos até metade da sua reserva você pode usar como uma reserva de oportunidade, se você tem todo aquele caule da árvore da riqueza pronto. Então, não tem nada de errado nisso. Por isso que a gente monta dessa forma.
E a outra é, se você está operando dentro do que a sua carteira permite você operar, você não vai ter problema com margem. Pelo menos até hoje. Mesmo no crash, que foi o pior cenário, pensem sempre nisso, o pior cenário que a gente já vivenciou de queda, esse cenário que vocês estão vendo agora não é... Tudo bem, é com um papel específico, que é a Vale, né? Então, um cenário. Mas no crash, nós tivemos 5 circuit break dentro de um mês. Acho que foi até em uma semana, não lembro exatamente, mas foi um negócio bizarro. E se você está operando dentro da que a sua carteira permite, dentro da venda coberta, da remuneração, da trava horizontal de linha, da fence, tudo, você não vai ter problema com margem. Porque a sua carteira suporta, se você está feito direitinho isso. Eventualmente, a gente acaba tendo que fazer uma operação ou outra fora disso, por exemplo, a trava de alta com put, talvez tenha sido, para alguns, tenha dado algum problema, mas todos os que eu tive a oportunidade de ver, que me entraram em contato comigo, estavam hiperalavancados. E aí a gente está trabalhando, eu tenho ajudado alguns colegas aí a enxugarem, mas eles estavam muito, muito além do que a carteira permite. Tá? Porque Olha só, mas assim... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, assim, ó, uma pergunta, uma coisa assim, vamos considerar que nós estamos seguindo a regra do 100 e eu tenha 30 anos, então eu colocaria 70% na renda fixa, tá? Na renda variável. Fixa. Se você tem 30 anos. Isso. Então eu teria 30% na renda fixa e 70% na variável. E digamos que eu vou esquecer até a reserva de emergência. Esses 30% que eu tenho da renda fixa é a minha margem já, inclusive. Eu tenho, sei lá, 3 carros na garagem, eu posso vender um por preço de banana se eu precisar comprar batata para comer, entre aspas. Minha reserva são alguns carros, alguma coisa. Só para facilitar o cálculo, não deixar essa reserva. Aí, se você tem ali, vamos dizer, você faz esse 70% na renda variável e faz esse esquema que você faz o esquema Frank, tá? Sem travar também a put, porque, né? Teoricamente, se as ações, quando elas caírem num crash, todos os crashes foram uma queda. Eu andei revisando ali, pelo que eu vi, assim, às vezes chegava a ter 60% de queda no valor, mas geralmente é 50%, 40%. Né? Mas vamos considerar assim um crash que nunca ocorreu, de 100%. Não existe. Né? Não existe, não tem como. Então vamos deixar 70%, que já é um troço violento. 70% de uma carteira, de 70% do valor, e considerando só ativos quentes, só Petrobras, Vale, nada de coisa furada lá que a gente sabe que pode não retornar. São todos ativos que a gente sabe que vão voltar, digamos que volte em 1 ano, nem em 6 meses, como é sempre, 3 meses geralmente, mas eu vou dizer que leve 1 ano. E se ele cair 70%, numa carteira que eu tenho 70%, 30%, esses 30% não seguram essa margem. Esses 30%. Em teoria, sim. Na prática, não. Na prática, não. Nos cálculos que eu fiz aqui, não segura. Então, por quê? Mas você tem que pensar o seguinte, Roger. Bom, porque se você calcular só como valor intrínseco... Não, mas você está certo. Opa, acho que travou. Estresse, mais os outros fatores, provavelmente não, você está certo. O troço amplia mais. Então, eu não posso trabalhar com essa... Porque assim, ó, eu não queria gravar porque eu vou mostrar a minha carteira aqui, mas eu queria mostrar isso aqui, eu fiz isso automatizado. Não, então, mas veja, Roger, o que você tem que pensar, isso que você falou está correto, tá? Talvez um dia aconteça. Não, mas não vai. Não, mas eu sei, mas assim, porque o que é que você tem que pensar? Bom, beleza, Frank,
vamos colocar esse cenário. Caiu 70%, sua margem não segura. Eu posso dizer, talvez não segure, acho que não segura. Se pensar desta forma. Mas vamos pensar o seguinte. Para cair 70%, eu ganhei rios... Mesmo tendo a fence... É que tu vai rolando, né? Se caiu a put, tu rola, daí tu já rola a fence, tu não vai ficar parado olhando. Exato. A hora que vai secando, tu já vai rolando. Era e aí isso vai que eu entrando ia dinheiro te dizer. na conta. Era isso que eu ia te dizer. Por exemplo, no não Crash... Não é de um dia para o outro, só é uma pensa semana. No Crash aí, que foi o pior que aconteceu aí, que foi uma queda rápida em pouco tempo até. Em um mês o negócio degringolou tudo. Pá. Cara, mas um mês tu rolou quantas calls? Rolava fence toda semana praticamente, cada 3 dias. E ia botando dinheiro. Com esse dinheiro, você ia realocando a carteira. Quer dizer, a tua carteira, realmente a tua carteira não caiu 70. A tua carteira, por exemplo, a minha lá, eu não vou lembrar exatamente valores, mas... mais ou menos, diz mais ou menos. Com a bolsa caindo lá, bateu aí quase 60%, durante o crash, a minha carteira estava caindo 20%. Entendi. Porque tu já ia fazendo os mecanismos de o que é que amortizou isso? Call, e pegava o dinheiro de call, comprava mais papel, né? Aí tu comprava, mas não jogava na estratégia. Não, jogava de novo. Só que aí na hora jogava vendendo put também, tu ou só vendia call? Não. Normal. Fazia tudo igual. Diluía só que como aí a gente dilui no normal. Tu ia diluindo a tua put. Então, aquela tua put não caía 70, porque a cada rolagem tu tinha mais puts. Aí tu ia melhorando. Claro, tu não consegue acompanhar a mesma velocidade da queda. Isso é fato. Claro. Impossível, não tem como. Mas, assim, amortiza muito, cara. Eu posso dizer para vocês, amortiza. E ninguém vai ficar de braços cruzados olhando o mercado derreter 70% e... Não, você vai rolando, a sua call vira pó. Pô, tinha mês que eu rolava 4 vezes call. Isso é legal, né? Rolava mesmo que ela vai valendo menos, mas ela vale um pouco ainda. Né? E você rola e pegava aquele valor, compra mais papel, e eu sempre comprando mais papel, né? E com isso, cara, não teve, tá? Porque, assim, dentro desse racional... Não teve nada que eu não conseguisse lidar. Dentro desse racional, eu acabei me influenciando, até que foi bom de travar as coisas, mas na prática realmente não tem sentido você devolver esse dinheiro, pagar esse dinheiro da trava, se você tem essa margem, né? Teoricamente, agora não vale a pena. O que você tem que pensar? O que é que eu vejo muito por aí? Assim? O Rafael falou uma coisa certíssima hoje lá. Eu não ouvi. Não, assim... as pessoas, muitos, não estou falando de vocês aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas muita gente não tem uma estratégia. Se você não tem uma estratégia, você não está ali, tipo assim, seguindo o que tem que ser feito nesse cenário, você se enrola e você começa a pensar em soluções mirabolantes para aquilo, e você muitas vezes acaba se complicando mais. Olha um exemplo do que eu vi aí, do que eu vivenciei. A pessoa vendeu 1.000 puts. Aí as puts ficaram dentro do dinheiro de vale. Aí o sujeito, para tentar resolver, vendeu 2.000 puts agora. Aí quer dizer, aí a vale continuou caindo. Ele pegou, para cobrir as 2.000, que ele não queria ficar muito, ele vendeu 4. Quer dizer, você começa a pensar nessas soluções mirabolantes, por quê? Porque na sua cabeça, o mercado vai subir depois. Na nossa cabeça, no nosso mindset emocional. E aí o mercado continuou caindo, o cara lá com 8.000, depois, agora eu tenho que vender 12.000 puts, agora eu tenho que vender 24.000 puts. E o negócio foi descendo a ladeira. Chega um ponto que a carteira não aguenta. Outra coisa que a gente vivencia, pessoas que não têm a parte da renda fixa na carteira. Gente, nessas turbulências, a renda fixa é que segura. Por quê? Porque a renda fixa ela não tem esse deságio todo que as ações têm. Tá? E outra coisa, fundo imobiliário. O pessoal não gosta de fundo imobiliário, né? Pô,
Aí você diz, Frank, mas fundo imobiliário não serve de garantia, né? Realmente não serve, mas o dinheiro do fundo imobiliário serve. Num cenário desses, por exemplo, você está lá, a sua margem está tendo problema, você pode vender cota de fundo imobiliário para transformar em dinheiro, que aí agora serve, para manter sua margem lá, depois você devolve para o fundo imobiliário. Nem corretagem você paga para negociar no fundo imobiliário. Tem nem ganho de corretagem. Então, quando você tem uma carteira equilibrada em todos esses pontos, e até a sua reserva, né? Você, olha, eu estou aqui, por exemplo, preciso desalavancar Vale, então eu vou desalavancar comprando papel. Eu posso pegar uma parte da minha reserva, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses de reserva, vou comprar Vale, vou botar na carteira, vou melhorar minhas puts de Vale, aumentei minha quantidade de papel, depois eu devolvo o dinheiro para a reserva. Então, você tem todas essas possibilidades, entendeu? Tem todas. Agora, se você está alavancado, se você só tem ação na carteira, ninguém aqui vai querer vender ação para comprar Vale, porque todas as ações estão caindo praticamente. Né? Uma ou outra que sobe de vez em quando, mas está tudo caindo. Aí fica um cenário um pouco mais delicado de você lidar. E eu vou dizer para vocês, por mais que vocês calculem a margem de vocês, que eu vejo muita gente preocupada em calcular a margem, eu não calculo a minha. Tudo bem, eu posso ser um pouco desleixado nisso aí, posso, mas eu não calculo, porque eu sei que eu estou dentro dela. Se em algum momento houver exigência de mercado, eu remanejo de alguma outra realoco de algum outro lugar, que até hoje nunca precisou. Entendeu? Por quê? Porque eu vou ficar calculando margem em cima de um cálculo que a Bolsa faz e pode mudar do dia para a noite. Eu não costumo fazer. Tem ferramenta para isso? Deve ter, planilha de Excel, deve ter o SEI lá da B3, que você pode olhar, e olha as suas garantias disponíveis. XP mesmo já dá. Mas isso pode mudar de uma hora para outra, entendeu? Pode mudar. Se a Bolsa resolver mudar o fator de estresse, amanhã sua margem é totalmente diferente do que era hoje. Sua margem não, sua garantia disponível, né? Que aí vai ser a diferença entre as duas, tá? Então, eu digo assim, para quem opera direitinho, dentro dessa estratégia, margem não é uma preocupação. Ela é uma preocupação para quem opera de outras formas, como eu falei. Tem estratégia que você tem que saber sua margem para poder saber o quanto, até onde você pode ir ou não. Mas dentro dessa aqui, desse feijãozinho com arroz que a gente faz aqui, margem não costuma dar problema, não. Pelo menos até hoje, com quem opera dessa forma. Agora, se você alavanca demais e tal, aí já pode vir a ter problema, tá? Mas, assim, em suma, o cálculo é mais ou menos esse, tá? O cálculo é mais ou menos esse. Agora, o cálculo exato, só a Bolsa sabe. E ela pode mudar de uma hora para outra. Inclusive, ela pode mudar os ativos que servem de garantia ou não. Tiveram vários colegas que... Frank, o meu CDB saiu da garantia e agora não entra mais. Aí a gente foi ver, a Bolsa tinha parado de considerar aquele CDB como garantia. Então, ainda tem isso, isso é algo, não sei, a meu ver, não deveria acontecer, mas que às vezes acontece. Tá? Então, é isso. Deixa eu te perguntar, eu não consegui vender nenhuma daquelas K128 e K118 da Fence. Mas você não... Tudo bem, elas já viraram pó, né? Já. Não, você não conseguiu vender mas você estava comprada, não era, Ana? Eu estava comprada nas duas, não, então lembra? Nós rodamos no meio, rodamos no final. E eu não consegui, ficou, tá? Não, mas aí é tranquila. Primeiro, né? Amanhã vai virar pó, porque dificilmente, claro, né? A Bolsa vai de 105 mil, que é quanto ela fechou hoje, para 118, 120. Hoje, então, 128, nem a deixa pau. lá, aquilo vai virar pó, né? Nem compensa. O mais importante é você comprar o que você está vendida. Ah, não, isso deu certinho. Tá, deu certinho. E vocês mas uma pergunta, você acha que a Via vai continuar derretendo assim? Nunca vi uma ação derreter assim. É uma beleza. Vou te apresentar a Cogna, daí. Vou te apresentar a Cogna, daí tu vai ver. Ela deve muito.
Então, Viu, Ana? olha, todo setor, assim, vamos pensar aí, até fiquei eu acho que eu vou falar isso nessa quinta-feira com o Rafael. Cenário macro, né? Como vocês acham que está o mundo? Assim? Vamos pensar do mundo para o Brasil. Como vocês acham que está o mundo, assim? Ou como vocês sabem que está o mundo, assim, do ponto de vista econômico financeiro? O mundo que eu digo, os principais Eu acho, países, né? As principais economias mundiais. eu acho que todos os países estão com inflação, todos os países gastaram mais do que têm, e ainda tem a Europa balançando com uma terceira, quarta onda, sei lá o que eles vão fazer lá, que também acho que ainda vai complicar. Isso é o que eu vejo. Então, aí, o que é que os países fizeram, pelo menos as maiores economias, resolveram fazer para, digamos assim, manter os ditos gastos, né, com várias coisas aí que vocês conhecem. O que é que eles fizeram? Emitiram moeda. Emitiram moeda, o que gera o quê? Pela inflação. Inflação. Eles fizeram outra Então, coisa. Diminuir os juros. Não. O Brasil aumentou, mas lá fora alguns diminuíram. Não, mas a diminuição de juro não é a questão. A questão é que os países se endividaram. Ah, tá. Como que eles mas acho que o como mundo que, está endividado. como que os países se endividam? Emitindo títulos da dívida e vendendo para a gente, para quem compra título público. Então, você sabe, né? Quando você vai lá compra um tesouro IPCA, quando você compra um tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro para o governo brasileiro. Quando você vai comprar um bonde americano, um bills americano, você está emprestando dinheiro para o governo americano e vice-versa, né? E assim vai. Ou seja, os países se endividaram, se alavancaram, tá? Saibam disso, que é tudo que a Sara estava falando ainda agora que não era para fazer. Os países se alavancaram. Os países emitiram moeda ao bel prazer, tá? Se vocês olharem o gráfico do Banco Central do Brasil, estou falando do Brasil até, não estou nem falando do Banco Central, entre 2012 e 2018, era a farra do boi de emissão de moeda no Brasil. Foi mais de 10.000%. A base monetária do país cresceu. Governo Lula e Dilma. Não estou falando aqui de governo A ou B, eu estou falando que foi um período de muitos benefícios, muitos direitos, muito isso, muitas obras superfaturadas, etc. E o país bom, o fato é que gerou inflação. Aí você agora o mundo agora entrou numa sinuca de bico. De 2012 até quando foi essa emissão? Até o pré-Covid. E o Covid foi outra emissão. Até 2018, agora. Por aí. 2016, 2018. Aí, eu tinha uma ideia que eles não estavam que eles estavam gastando além do que deveriam e não estavam aproveitando para pelo menos poupar dólar por conta do aumento do preço de commodities e fazer um caixa. Pelo contrário, ampliaram o gasto, ampliaram o custo, mas não sabia dessa emissão de moeda aí. Ixi, emitiu foi muito. É só olhar no gráfico do Banco Central que tem lá. O crescimento da base monetária do Brasil dos últimos 10 anos, você vê lá, né? Aí teve até um freiozinho de 2018 até 2020. Em 2020 o negócio degringolou de novo, acredita-se, por causa do Covid, né? Aí eu acho que o ano que vem vai ser o samba do crioulo doido, já está distribuindo tudo. Mas aí, olha só, qual que é a sinuca de bico que o mundo se meteu e o Brasil também, né? Primeiro, o país está endividado. A dívida do país é paga em quê? Em juros. Dólar. Não, mas é em juros. O país emitiu moeda e gerou inflação. Com o aumento da inflação, o país tem que aumentar o juro. Só que, ao aumentar o juro, o que acontece com a dívida? Aumenta. Ela explode. Aí você diz, mas no Brasil aumentou de 2, que era a Selic, para 7 pontos. E isso, em termos de bilhões e bilhões de reais, é uma dinheirama enorme. Então, o governo entrou numa sinuca de bico agora. O governo que eu digo, país, né? Porque país somos nós. Entrou numa sinuca de bico. Qual é a sinuca de bico? Ele está muito endividado, está gerando inflação, mas no mesmo tempo que ele gera inflação, ele aumenta o juro, o que aumenta a dívida.
Entenderam? Aquela vantagem que existia antes, pelo menos o PIB das commodities está sendo segurando, agora tu não tem nem isso. Não tem mais isso, mas. Pelo menos tinha dólar entrando das commodities, mas, né, mas agora nem isso. Só que o mundo inteiro, basicamente, fez isso. As grandes economias estão todas assim. Durante muitos anos, né, elas financiaram os gastos através de dívida e emissão de moeda. E agora a conta está chegando para pagar. E aí o que eles têm feito? Tem enrolado a dívida. O Brasil já está em 2045, eu acho, os títulos aí. E o que acontece quando você rola a dívida de alguém que já está com dificuldade para pagar agora? O juro lá na frente, que é o juro, a curva de juros, aumenta, né? Porque quem está emprestando dinheiro para receber para 2045 não quer receber, ele quer máximo de garantia naquilo que ele está emprestando. Então, ele exige uma remuneração maior. Entenderam? Então, basicamente, é essa dinâmica que a gente está. Aí, bom, o que isso tem a ver com a Via Varejo, com Magazine Luiza, com Loja Renner? É que, ao aumentar juro, você afeta diretamente o setor de varejo, porque as pessoas diminuem o consumo. Elas vão preferir gastar... Primeiro, que elas vão ter menos dinheiro disponível para gastar. Segundo, que o dinheiro delas tem um poder de compra menor. Ou seja, o que você comprava com R$100, agora você precisa de 107 e pouco para comprar. Se a inflação Nossa, deu uma voltinha no shopping nos últimos tempos? Eu só uma voltinha, viu? Dá o preço das coisas, dá uma coisa absurda. Não, é só quem faz supermercado. A minha esposa faz supermercado aqui em casa, cada vez que ela faz é um preço diferente. Claro, para quem investe e recebe, isso você não sente tanto. Você vê o valor, mas você não sente porque você está sendo remunerado em juro. Agora, o povão, que é 98,5% da população, que ganha o salário e que gasta, aí para esse povo o negócio é catastrófico, né? Porque o cara vai... Para a nossa renda fixa, qual é a chance de um calote nesses tesouros, nessas coisas aí? Isso é um negócio meio... Até então, tudo bem, não, mas assim... Isso é o pior. Agora, do jeito que está agora, nunca teve. Se você pegar a época do Collor, da Zélia Cardoso, dessa maluquice toda, mas daí o contexto mundial era outro. Mas agora tá tudo, então é um negócio diferente, não tem para onde correr. Naquela época você dizia, eu vou comprar uns papel em dólar, vou fazer alguma coisa, vou fazer outro, mas aí agora a impressão que dá é que o que vai aí daqui a pouco o nosso você Tesouro Selic ele também vai ser calotado, assim, né? O que é que você faz na sua casa, quando você está gastando mais do que ganha, está com cheque especial estourado, cartão de crédito estourado? O que é que você faz na sua casa? Eu não faço, porque eu não chego nesse ponto. Não, mas se você chegasse, o que é que uma família faz? Você tem que reduzir gasto. Você tem que cortar na carne, gente. Tem que reduzir. Então, olha, não vai ter mais cinema, não vai ter mais jantar fora, não vai ter mais... Vamos andar de Uber, vamos vender o carro e andar de Uber. Agora, o que é que o governo brasileiro está fazendo, hein, gente? Comprando. Exatamente o... Juro por Deus, eu fui ver porque meu carro deu um problema para trocar, parecia que estava tendo uma feira que o pessoal estava dando carro. Eu fiquei impressionada. Entenderam? Então, o que é que o governo brasileiro está fazendo? Exatamente o oposto. O contrário. Em vez de cortar gasto, pessoal, muita gente pensa assim, né? Cortar gasto sei lá, reduzir investimento nisso, naquilo, corrupção e etc. Sem dúvida nenhuma, tudo isso tem o seu papel. Mas o grande problema no Brasil é o tamanho do Estado. E o Estado é funcionário público, cargos comissionados, benefícios para um monte de gente que só coloca, ninguém tira, nenhum governo tira benefício, só adiciona. Então, tudo isso gera uma estrutura de gasto fixo que, digamos assim, político nenhum, presidente nenhum consegue mudar, pelo menos no curto prazo, porque implicaria em demitir funcionários, em reduzir salários, em tirar mamatas, em tirar benefícios.
tudo isso junto. E nenhum político faz isso, porque é medida, digamos assim, antipopular, né? Então, o negócio está indo... Tipo assim, eu já estou com o cheque especial estourado, cartão de crédito estourado, não tenho mais quase crédito no mercado, mas mesmo assim eu continuo gastando mais, continuo gastando mais, continuo Mesmo gastando assim, mais. hoje ele falou que vai aumentar o funcionalismo público. Falei, mas não tem dinheiro, mas Não vai tem aumentar, dinheiro. vai aumentar. Aumenta e depois... Aí, Roger, aquilo que você perguntou do calote é algo possível e talvez não tão distante assim, se a coisa continuar desse jeito. Você acha Porque mas porque o Tesouro Direto é decretar falência do Brasil se ele não Não, pagar? mas se você não tem o dinheiro, Mas não vai tirar tenho, de eu não onde? tenho, não tenho. É o que aconteceu com a Grécia. Você É o que não aconteceu com a tem. Grécia, o que aconteceu com a Argentina, o que aconteceu com Venezuela e o que aconteceu com, né? Não tem. Claro que isso seria um cenário dramático, mas Cara, mas é que a mas coisa não tá é algo dramática. para você manter ali no seu no seu radarzinho ali uma coisa assim, não, isso aqui não é tão improvável assim, dado o caminho que está sendo tomado, claro, né? O caminho que está sendo tomado. Claro que se em algum momento for feito um ajuste no sentido de enxugar a máquina, tirar mais gasto, reduzir um bocado de coisa, pode ser que o futuro seja diferente, né? Mas o caminho que está sendo tomado é um caminho, tipo assim, pô, você já está endividado, já não tem como arrecadar mais, porque você pode até aumentar a carga tributária. O Brasil já ultrapassou o limite da curva de Laffer. Vocês sabem, conhecem a curva de Laffer, né? A curva de Laffer, ela mostra qual o ponto de maior arrecadação do governo com relação à carga tributária. Depois que esse ponto é ultrapassado, e esse ponto gira em torno de 30% a 35% de carga tributária, a partir daí, qualquer aumento de carga tributária implica em queda na arrecadação. É claro Você que você não perde investimento, daí tranca, aí você é um tiro no pé, né? é simplesmente porque as pessoas começam a trabalhar menos, a produzir menos. Então, o cara, você, por exemplo, começa a fazer conta de, para que eu vou trabalhar 8 horas por dia se 4 horas eu vou ganhar a mesma coisa, porque essas 4 horas a mais vai ser só para pagar mais imposto. O país começa a esfriar, as pessoas começam a perceber que não vale a pena produzir mais, ou que não vale a pena produzir tanto, porque tudo que você vai acrescentar de trabalho na sua vida vai se traduzir em apenas pagar imposto, não vai reverter para você. Isso é uma percepção. Depois, quem quiser dar uma lida na curva de Laffer, tem muitas críticas contra ela, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente dos keynesianos, que dizem que é papo furado, mas, cara, faz todo sentido ali, viu? E a gente já está vendo isso hoje no Brasil, né? Pessoas que estão diminuindo a sua atividade econômica simplesmente por verem que não é mais vantajoso você trabalhar mais para ganhar menos, né? Não faz sentido. Mas é Parece isso, a então... gente na medicina, né? Tá assim, né? Trabalhando mais para ganhar menos. Pois é, mas de certa forma, se você for fazer as contas, assim, é que a gente acaba não fazendo essas contas, mas se você for fazer as contas, assim, ó, sei lá, se você der 10 plantões, você vai ganhar, vamos supor, 10 mil reais. Se você der 15 plantões, você não vai ganhar 15 mil, você vai ganhar 12. Porque a carga tributária em cima disso vai fazer com que não vale a pena você ir de 10 para 15. Eu estou dando um exemplo aqui fictício, mas é assim que funciona, entendeu? Então, você diz, se eu trabalhar 10, eu ganho 10. Se eu der 10 plantões, eu ganho 10. Se eu der 15, eu vou ganhar 15? Não, tu vai ganhar 12. Porque como o imposto vai incidir em cima de uma base monetária maior, é como se você desse 3 plantões só para pagar imposto para o governo. Você diz, então não vou dar esses 3 plantões, não vale a pena mais. Entendeu? Mas é mais ou menos assim o raciocínio. Então, isso implica, aí você me pergunta, e via varejo, loja Renner, o que é que vai acontecer com ela? Nós não sabemos, né? Do ponto de vista de expectativa, tá, pessoal? Estou falando, expectativa ruim, porque o mercado se antecipa às coisas. Então, já se prevê uma queda no consumo, pessoas comprando menos, pessoas não pagando compras, tipo, o cara que parcelou lá de 10 vezes não tem condições de pagar. Então, tudo isso já é precificado. Agora,
tem que ver os fundamentos da empresa, né? A gente vai, em tese, teria que esperar sair o balanço até março, balanço anual, para ver como que a empresa conseguiu lidar com essa dificuldade, né? Ou as empresas. E a partir daí, então, você decidir se continua sócio ou não, tá? Eu fiquei mais preocupado com a Via Varejo é o tamanho da dívida trabalhista dela, uma coisa absurda. Pois é, se vê que Não ela tinha essa viola noção. critérios, aí às vezes vale a pena simplesmente sair, troca, né? Você pode continuar no mesmo setor? Continua, mas você troca, tipo, vende sua Via Varejo e troca por outra do mesmo setor que esteja bem. Ou troca de setor, mas assim, não dá para você tomar. A única coisa que eu estou falando assim, eu não tenho Via Varejo, tá? Mas se tivesse, esperaria sair o balanço dela agora, em março, reavaliaria os fundamentos. Ah, vou sair agora? A princípio, não. Seria uma coisa muito mais emocional do que racional. Mas eu não sei como é que vai vir o balanço anual, né? O balanço consolidado dela, que é o que nos interessa. Ano que vem. Pode ser que venha não tão ruim, pode ser que venha péssimo, pode ser que venha, sei lá, normal, aí não sei, aí tem que ver, eu não acompanho para dizer. Mas, assim, todo o setor de varejo está sendo afetado, todo. Magazine Luiza, Loja Renner, Ambev, todos eles estão sendo afetados. Aí, claro, as empresas têm que ver como cada empresa vai conseguir lidar com isso. Mas é isso, pessoal. Falei bastante aqui, mas mais para deixar vocês meio que cientes do cenário macro, tá? Que é mundial, não é só brasileiro, tá? Não é uma coisa dizer, o Brasil tá... Talvez o Brasil esteja mais, mas cenário macro. E a questão da margem, tá? Para vocês ficarem atentos. Olhem lá nas garantias disponíveis de vocês, e aí vocês podem acompanhar lá diariamente. Enquanto houver garantia, digamos assim, enquanto vocês tiverem garantia, tá? Lá disponível, né? Pode até estar chamando margem, como chama em qualquer operação vendida, mas vocês não vão ter problema de ser estopado, de ter que liquidar a operação à revelia. Mas no momento, se em algum momento essa garantia acabar, tipo zerar, aí a corretora começa a liquidar suas posições para poder, tipo, começa a recomprar suas puts, vender papel, liquidar a renda Uma fixa. pergunta sobre A situação vence do mercado. Nessa situação, tá? Então, eu tenho ali, sei lá, vamos supor que eu tenha de 100 mil, 30, 70, 50 mil em Petrobras e Vale e 50 mil na renda fixa, ali no Tesouro Selic. Aí é uma coisa específica da XP, não sei como é que funciona as outras carteiras lá. Não sei se a Sara está ouvindo aí. Mas a minha dúvida é a seguinte, ó. Se ocorre essa necessidade, essa estopado, essa chamada de margem aí, eu tenho mais interesse, em vez de entregar as ações como garantia, que use a minha renda fixa como garantia. Então, só que isso aí é feito automaticamente ali pela XP, porque pelo software, pela coisa da página ali, se eu posso colocar que eu quero colocar minha renda fixa lá, mas daí no outro dia muda, daí no outro dia eu vejo que está um pouco da renda fixa e um pouco das ações, mas eu gostaria de ter certeza que ao invés de simplesmente se ocorrer uma desfeita das ações para fazer a minha margem, que fosse utilizado o dinheiro, porque é muito mais fácil a gente fazer um balanceamento da carteira depois do que perder, sei lá, vamos dizer que vai todas as minhas Petrobras ali para a margem. Na realidade, eu queria dar uma olhada primeiro, né? E antes disso, seria melhor que fosse utilizada a renda fixa. Não sei se eu fui claro. Não, veja, Roger, a bolsa, ela sempre olha do que é mais líquido para o que é menos líquido, né? E outra coisa, isso não acontece de uma hora para outra, né? Tudo que vocês têm que pensar é assim, olha, você está vendo que isso. Aí o teu assessor te avisa, olha, cuidado com a tua margem, ela já está no limite, cogita aí reduzir tuas posições, né? Tipo, sei lá, diminuir a quantidade de put vendidas, se for o caso. O que nós vamos fazer? Vamos colocar renda fixa? Qual renda fixa você quer colocar primeiro? Quer botar o Tesouro Selic, por exemplo, ou o CDB? Não, ele pode chegar e dizer assim, olha, por exemplo, olha, está chamando aqui 30 mil de margem, olha, tu pode vender cota de fundo imobiliário,
para poder transformar e cobrir, entendeu? Isso é uma coisa assim, não é tipo Dá tempo, pode. já vai acordar e, pô, fui estopar. Isso, é. Só se você É isso que eu ficou não estava entendendo. um mês aí sem ver sua conta e aí aconteceu, mas não é o caso. E o assessor Entendi. avisa, né? Não é uma coisa assim, também, né? Digamos assim, goela abaixo. É só se você for um cara muito negligente, que eu sei que vocês não são. Então é isso. Ficar de olho aí, não se alavancar, sempre se vê que, pô, se alavancou um pouco, tente trabalhar para se desalavancar o mais rápido possível, né? E aproveitar o cenário para comprar mais papel, botar mais papel na carteira. Aproveitar. Pô, vocês preferem comprar vale a 110 ou a 66? Pô? Isso é óbvio, né? Prefere melhor comprar 66. Você compra o dobro, praticamente, de vale com a mesma quantidade de dinheiro, quase o dobro, né? Eu estou dando vale aqui como exemplo, mas isso vale para qualquer outro papel, né, que esteja sofrendo aí com essa queda, tá bom? Beleza, senhores. Deixa eu ir lá para minha outra reunião agora do Instituto lá, tá bom? Nos falamos na terça que vem, ok? A gente ficou de fazer 2 seguidas, né? Obrigada, Fran. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Sucesso aí para vocês. Qualquer coisa é só falarem aí. Depois eu vou editar, vou fazer os devidos cortes nesse vídeo para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá? E aí depois eu subo lá para o canal e passo o link para vocês, tá bom? Obrigado, galera. Um abraço aí, uma ótima noite.